Oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Nós estamos muito infelizes de estarmos aqui com vocês, como sempre. Meu nome é Alexia e eu tô super bem acompanhada do nosso querido Foster. Foster, bom dia! Bom dia, Alexia. Bom dia, todo mundo. Como é que você está hoje, Alexia? Eu tô bem. Hoje é segunda-feira, tá um dia lindo lá fora. Eu passei um fim de semana ótimo, você também, e já indo direto ao ponto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o meu fim de semana? Exatamente. Posso te fazer uma pergunta antes? Sim. Eu não sei a diferença entre fim de semana e final de semana. Eu acho que existe uma diferença que, por exemplo, o fim da semana, ou seja, business days, quer dizer, né, dias comerciais. Então, por exemplo, no fim da semana eu te mando e-mail, que seria quinta ou sexta-feira. No fim de semana seria o final de semana. É a mesma coisa. Tá. Então, weekend. É mais ou menos a mesma coisa. Mas você falou dias comerciais? Business days são dias comerciais. Também se fala dias úteis. Ou dias úteis, exatamente. O que eu discordo, porque para mim sábado e domingo continuam sendo dias úteis, né? Para fazer coisas muito legais. Entendi. Muito obrigado, Alexia. Então você quer falar sobre a minha experiência este fim de semana? Sim. Bom, quem participou da nossa live class no CC Club na sexta-feira já sabia que o Foster ia fazer uma coisa super legal esse fim de semana que passou, mas ele ainda estava na expectativa do que ia acontecer. Então, a gente resolveu gravar esse episódio hoje para falar sobre o primeiro workshop de meditação que o Foster fez. Eu diria... Bom, eu estava falando no live class, eu falei que é um retiro de meditação. Retiro seria um meditation retreat. Mas na verdade não foi um retiro, mas ao mesmo tempo é mais do que um workshop. Então, são 4 dias, é um curso de meditação. É isso. Mas basicamente eu passei o fim de semana inteiro meditando ou aprendendo coisas sobre a meditação. Sim. Então vamos começar do começo. Por que você se inscreveu num curso desses? Eu tive que responder essa pergunta num curso, aliás. O que é justo. É justo. Bom, se não me engano, a gente gravou um episódio sobre a meditação na primeira temporada.
falando sobre 10% Happier. E isso foi lá no Brasil, pelo menos... 2016, mais ou menos. Então, eu já estava interessado em meditação, mas na verdade é que eu só comecei a praticar, a levar a meditação a sério, eu diria 2 anos atrás, talvez. Eu acho que foi exatamente quando você começou o seu processo com a sua psicóloga. Foi mais ou menos caminhando juntos, assim. Não especificamente no mesmo mês ou até... Mas foi mais ou menos ali. Então resumindo, por quase uma década, eu estou muito interessada. Eu estava muito interessado. Eu estive interessado, né? Eu estive interessado no tema da meditação. Eu achei super interessante, mas mais ou menos há 4 anos atrás eu comecei terapia, eu parei de beber e ao mesmo tempo eu comecei a meditar, entre aspas, tipo sozinho com aplicativos aos poucos. Sim. E a meditação para você é uma técnica ou é uma forma de lifestyle? Eu diria que não, nenhum dos dois. Como é que você coloca a meditação na sua vida? Bom, nossa, é uma pergunta tão profunda, amor. Eu acabei de passar 2 dias em silêncio. É uma pergunta entre aspas simples, eu só quero saber, por exemplo, você coloca todo dia meditação no final do dia, quando você precisa relaxar, ou então é de manhã, ou então quando você tá um pouco mais ansioso. Não é pra você explicar tudo que te levou a fazer meditação. É simplesmente... A meditação é uma técnica, por exemplo, é uma técnica que você usa para ficar menos ansioso, ou já é uma coisa que faz parte do seu dia a dia, do seu lifestyle? É uma coisa que já é orgânico para você? Bom, eu diria que começou como uma técnica para ajudar com ansiedade e só para ser mais consciente, mais saudável. Mas hoje em dia é mais uma prática, eu diria. É uma prática. Você está treinando as coisas mais importantes de ser um ser humano. É basicamente isso. Boa. E lá no curso, né, nesse fim de semana que você passou sábado e domingo, os 2 dias, das 10 da manhã às 7 da noite, com, obviamente, horário de almoço, etc., com um grupo de pessoas, né? Uhum. E era um grupo de pessoas diverso ou pessoal mais ou menos todo mundo igual? Como é que era? Não, super diverso. Bom, o professor é português, mas ele falou em português e inglês. E ele convidou várias professoras, vários professores também para participar. E os membros do grupo, Nossa, eu sempre... Alunos. Mas como é que fala? Participantes? Isso, participantes. Participantes. Tinha eu, americano, uma menina da Malásia, uma portuguesa, mais velhinha, com quase 70 anos, e uma... Francesa, não era? Uma francesa, que já mora aqui em Portugal há 20 anos. E também um menino italiano
que ele desistiu, tadinho. Ele foi no primeiro dia e decidiu depois de 4 horas que não ia rolar pra ele. Então ele saiu. E onde é que foi o curso? Em que lugar que vocês fizeram? Foi numa quinta aqui no Porto. Não fora da cidade, mas num bairro que eu não conheço. Até hoje não sei muito bem onde está. É um pouco longe do meu dia a dia. Mas é uma quinta linda, linda. Então tem jardins, flores, árvores. Tem lugar para passear, andar. Tem lago. Tem lago. E tinha um cachorro para brincar com ele durante os intervalos. Super lindo. Ótimo. E para terminar o episódio, antes de você ir, eu lembro que você tá me perguntando assim: amor, você acha que eu sou louco de estar fazendo isso? Você acha que isso é muito maluco da minha parte? Eu falei, não! Como você mesmo falou no episódio, há, sei lá, 8 anos, já quanto tempo você tá querendo fazer uma coisa dessas? E a melhor forma de fazer, porque são 4 dias, ou seja, um primeiro fim de semana e depois de 15 dias você volta. E é na sua cidade, você vai e volta e dorme na sua cama à noite. Então, se você não estiver gostando, você tem como sair de lá. Não é um tipo no meio do nada, que você depende dos outros para ir embora, etc. E aí você foi. E como é que você se sente depois disso? Super bem. E agradeço muito a você, porque eu estava, querendo ir, mas eu não podia me esforçar. Me forçar. Me forçar. Mas a Alexia falou, vai, amor, vai. Você sempre está falando sobre isso, então vai. E, na verdade, eu sempre queria fazer. Eu sempre amava a ideia de fazer um retiro de meditação. Sempre amei. Amei. Mas normalmente são 10 dias em silêncio. E então isso foi uma oportunidade perfeita, um ponte para começar a mergulhar um pouco mais profundamente nesse mundo da meditação. Muito bom. E eu vejo o quanto que você realmente ficou feliz voltando. Na ida você não estava muito feliz porque tinha que acordar cedo para ir para lá e etc. Na verdade a parte mais difícil é só chegando lá às 9:30. E quando eu cheguei lá, tá tudo bem. Exato. E quando eu chego lá, fica tudo bem. Sim. Ótimo. Então, muito obrigada, Foster. Esse é o final do nosso episódio. Posso Namastê. acabar com uma pergunta para você? Sim. Se não me engano, eles vão fazer o mesmo curso de novo em novembro. Você não precisa falar sim ou não, mas você se acha interessante a experiência? Você se acha, não, você acha interessante a experiência. Sim. Eu acho muito interessante a experiência e por isso que eu te dei a maior força do mundo Mas pra é você ir. interessante para você. Foster, não sei. Não é que eu tenha uma coisa contra a meditação, zero problemas com meditação, até porque eu te dou força pra você ir. Mas eu acho que cada pessoa tem uma forma de encontrar essa paz que a meditação dá, diferente. Eu tive uma experiência com a minha melhor amiga, com a Marina, que ela me jogou lá num centro budista, no Rio de Janeiro, em Penedo, e eu tive que ficar 4 horas sem ninguém pra me guiar, sem ninguém pra me fazer entender. Eu sei que essa experiência não é o normal. Zero. Então eu não levo, essa experiência como a meditação é isso. Não, não é. Mas eu, por exemplo, eu fiquei esse fim de semana sozinha, entre aspas, né? Meu pai veio aqui sábado e ontem
eu fiquei realmente sozinha. Eu me dei o privilégio de ficar sozinha e fazer as minhas coisas da minha forma. E eu posso dizer que, de certa forma, é isso que eu preciso. É uma forma de meditação. Exato. Então, talvez sim, no futuro, daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu não sei, eu vá em um curso desse ou coisa parecida, porque aí vai fazer sentido pra mim, mas nesse momento eu iria pra te fazer feliz e eu não quero que meditação seja isso pra mim. Eu super entendo. Então, não, eu tenho 0 problemas com meditação, mas nesse momento na minha vida, eu prefiro ir para um workshop de cerâmica, workshop de azulejo, passear na praia ou coisa parecida, que isso me traz paz, do que fazer um curso desse. Super entendo, super válido. Só para finalizar, eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi é que a meditação, agora, eu vejo a meditação como uma coisa muito mais ampla. Não é só sentadinho em silêncio. É só uma prática de se conectar com você mesmo e com o mundo. E muito bonito. Sim, eu acho lindo. Acho lindo. E eu também acho muito importante não romantizar o caminho para a meditação. Não foi divertido, não. Eu acho que tem uma parte muito importante de autoconhecimento e de técnicas que você aprende, de entender o corpo, estudar o corpo e etc. para isso. Então, por isso que eu digo que eu não tô preparada para isso agora e que provavelmente no futuro sim. Mas quem já tá, procurem algo desse jeito, um curso, um retiro pequeno, como o Foster tá fazendo, que vale muito a pena. Mais alguma coisa, Alexia? Não? Muito obrigado, gente. Namastê. E até o próximo episódio. Tchau! Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.